quero falar com você o seguinte, sobre coragem. Existe a coragem boa e existe a coragem ruim. Preste bastante atenção nisso aqui, por favor. A coragem boa e a coragem ruim. Existem pessoas que têm coragem, só que a coragem dela é uma coragem que a coloca em risco sem necessidade. É uma coragem tola. Por exemplo, o sujeito, para atrair a esposa, ele tem que ser corajoso? Tem. Ele tem que ser corajoso, porque ele sabe que ele está correndo o risco de colocar o casamento, a história, a família dele a perder. Ele está correndo esse risco. Então ele tem que ser corajoso para atrair a esposa. A pessoa, quando vai se envolver com algo ilícito, ela vai cometer uma fraude, ela está envolvida com alguma coisa que é ilícita, ela tem coragem para fazer isso, porque ela sabe do risco que ela está correndo, inclusive de ser presa. Mas essa coragem é uma coragem para o mal, é uma coragem que não produz benefício nenhum para a sua vida, é uma coragem tola. Você lembra, por exemplo, quando você era mais novo, você tinha ali os seus amigos de infância, talvez você era tido como aquela pessoa, o medroso da turma, porque você não se aventurava em muitas coisas que os outros se aventuravam. Por exemplo, eu tive muitos amigos muito corajosos, amigos que pulavam da cachoeira, amigos que, subiam em lugares muito perigosos, lugares altos, amigos que faziam coisas que eu não tinha coragem para fazer aquilo. Eu não tinha coragem. Por quê? Porque quando eu olhava para aquela situação, eu pensava da seguinte maneira: se eu pular daqui e não acontecer nada comigo, o que eu ganho? Nada. O que eu vou ganhar? Respeito. Olha, ele conseguiu, ele teve coragem. Tá. Mas e se eu pular e bater com a cabeça na pedra e morrer? Essa perda tem como reparar? Não tem. Então o risco é muito maior do que o ganho. Então não faz sentido o risco. É um risco tolo. Porque um risco tolo é aquele risco que, por exemplo, se você ganhar, você não ganha nada. Se você perder, você perde tudo. E quantos corajosos nós vimos que se deram mal? Quantos corajosos perderam a vida? Tiveram coragem para entrar num carro e sair em alta velocidade, disputando um racha, bateu o carro, morreu, foi embora. Quantos tiveram coragem para se envolver em negócios e perdeu tudo? Se arriscaram demais. Se arriscaram para ganhar algo que era menor do que o risco que tinha, que era de perder tudo. E perderam tudo. Então não se envolva, não tenha coragem para se envolver com coisas que não vão trazer benefícios nenhum para a sua vida. Não tenha coragem para aquilo que é mal,
para aquilo que não vai trazer benefícios, aquilo que vai trazer prejuízos para a sua vida. Essa coragem é ruim. É melhor ter medo, porque o medo me preserva. O medo me mantém seguro. O medo preserva a minha vida. É bom ter um medo bom. É bom porque ele me preserva. Ele evita com que eu faça tolices. Ele evita com que eu me arrisque sem necessidade, porque eu não tenho que provar nada para ninguém. Então é um medo bom. O medo ruim é o medo que me estaciona. O medo ruim é o medo que não me permite sair do lugar. O medo que não me permite tomar decisões que eu preciso tomar. É o medo que me faz prisioneiro de um péssimo relacionamento tóxico, o relacionamento abusivo, o relacionamento onde há agressões, onde há traições, onde há humilhações. É eu viver preso a uma situação horrível, paupérrima, mas eu estou preso àquela situação. Por quê? Porque eu tenho medo de encará-la, eu não tenho coragem boa. Que essa é a coragem boa, é a coragem que me tira do fundo do poço, é a coragem que me tira da pior e me coloca na melhor, é a coragem que me tira de uma situação horrível e me leva para uma situação melhor. Essa é a coragem boa, é a coragem que muda a minha vida, é a coragem que o ganho é maior do que o risco da perda, é uma coragem que vale a pena ter. É uma coragem que transforma a minha vida. Porque se essa coragem boa, ela pode mudar a minha vida, por que não tê-la? Por que não tê-la? Se ela pode mudar a minha vida, se eu posso tomar uma atitude corajosa, radical, que vai mudar a minha vida, que vai fazer a minha vida dar um giro de 180 graus. Agora, coragem ruim, a coragem que vai me trazer prejuízo, a coragem que vai colocar em risco tudo na minha vida, a troco de nada, não é bom eu ter essa coragem. Não é bom. E a Bíblia em 2 Reis, no capítulo 2, ou melhor, perdão, no capítulo 7, 2 Reis, capítulo 7, no versículo 3, a Bíblia fala sobre uma situação de completa miséria. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. O rei Ben-Hadad, ele cercou a cidade de Samaria com o seu exército. Era estratégia dele fazer isso. Era uma estratégia que ele usava. Ele cercava a cidade por meses e até anos, se fosse possível. Ele cercava a cidade de maneira que ninguém entrava e ninguém saía da cidade. Era uma forma de implodir a cidade. Ele não atacava de fora, mas ele fazia com que a cidade implodisse por dentro. Porque com o passar do tempo, vinha a fome, vinha a escassez, porque ninguém entrava, ninguém saía, enfraquecia o comércio, não podia vender, não podia comprar. A fome ia batendo, a falta das coisas ia surgindo, e a situação chegou num ponto que havia duas mulheres brigando entre si, porque uma comeu o filho da outra. E elas estavam discutindo, porque agora a que deu o filho para ser cozido, agora queria comer o filho da outra. Era uma extrema pobreza, uma extrema miséria. Uma cabeça de jumento estava caríssimo. É que nem, por exemplo, alguém aqui gosta de pé de galinha?
Quem gosta? Eu gosto. Você gosta? Fala a verdade. Só que, por exemplo, por mais que você goste, é uma coisa da qual você diz assim: ai, que vontade de comer um pé de galinha hoje. Entre um pé de galinha e uma picanha, você prefere o quê? Só que a situação estava tão crítica, mas tão crítica, que até a cabeça de um jumento, que a gente pode assemelhar ao pé de galinha, ficou caríssimo. Aquilo se tornou valioso. Por quê? Porque quanto maior a procura, a tendência natural é o preço ficar mais caro, aumentar. Então ficou caríssimo, porque a miséria era grande, as coisas ficaram caras, as pessoas estavam numa miséria. Você vê, veio a pandemia, jogou o preço de algumas coisas lá em cima, principalmente as coisas que estavam relacionadas aos cuidados da saúde, o álcool gel, as gases, máscara, tudo foi lá em cima. As coisas aumentaram 3, 4, 5, 10 vezes mais. Então eles estavam vivendo nessas condições. E como estava o rei? O rei estava lá dentro da cidade, acuado, amedrontado, porque ele não teve a coragem boa de enfrentar, de pegar o seu exército e dizer assim: poxa, nós estamos aqui dentro, a coisa está feia, as pessoas já começaram a se comer umas às outras, a miséria está grande, não dá para aguentar, até quando nós vamos ficar aqui? Eu tenho que enfrentar, eu vou pegar o exército e eu vou sair daqui, vamos enfrentar. Mas como é que ele estava? Ele estava ali, tranquilo, acuado. Só que a Bíblia também fala de 4 homens, e esses homens eram os excluídos. Eram 4 leprosos que foram excluídos da sociedade, porque não havia a ciência, não se entendia aquela doença. A lepra, não se tinha um entendimento que tem hoje. Aquilo era uma coisa horrível, feia, assustadora, era visto como uma maldição, como um problema incurável, como uma situação horrível. Então aqueles homens foram expulsos, perderam casa, família, dinheiro, perderam dignidade, perderam tudo, foram excluídos. Era comum você encontrar, por exemplo, eles na porta pedindo esmola. Eles ficavam na entrada da cidade, eles não podiam entrar, porque senão eles eram apedrejados. Então eles permaneciam ali, na porta da cidade, contando com as esmolas de quem entrava e quem saía da cidade. Só que como a cidade foi cercada, a coisa também ficou feia para quem? Para eles. Porque agora acabou as esmolas, como é que nós vamos comer? Ninguém entra e ninguém sai. Só que esses homens tiveram a coragem que o rei de porte de um exército não teve. Eles tiveram a coragem dizendo o seguinte, vamos ler aqui, 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Quem eram os sírios? Os inimigos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Ou seja, olha
olha a decisão que eles tomaram. E é essa decisão que você que está vivendo numa situação assim, é essa coragem que você tem que ter para decidir. Porque às vezes a pessoa está vivendo uma situação que pior do que está, não pode o quê? Essa pessoa está vivendo uma situação que pior do que está, não pode ficar, mas ela está ali parada. Já está ruim, a situação já está horrível. Você já está vivendo numa situação que não dá mais para aguentar. Está insuportável. Para que eu vou ter medo de perder? Se eu sei que se eu não fizer nada, eu já estou perdido. Então esses homens olharam um para o outro e disseram assim: meu amigo, ó, vem cá, nós estamos aqui, poxa, se a gente ficar aqui, aí vai morrer. Se a gente entrar lá, vai morrer do mesmo jeito. Qual é a saída? Vamos lá nos inimigos. Se ele deixar a gente viver, a gente vive. Se matar, matou. A gente está morto mesmo. Não tem o que fazer. Vamos lá. Então eles tiveram uma coragem boa para enfrentar aquela situação. E é isso que você tem que se perguntar: eu tenho tido essa coragem boa? Porque às vezes a pessoa tem coragem, mas coragem porque é ruim, coragem porque vai prejudicar a vida dela, coragem para aquilo que vai fazer mal, ela tem coragem para fazer besteira, ela tem coragem para fazer loucura, ela tem coragem para fazer aquilo que vai arruinar a vida dela, mas ela não tem coragem para fazer aquilo que pode mudar a história da vida dela. E esses homens tiveram essa coragem boa. E Deus, Ele sempre vai honrar a nossa coragem. Quando nós tomamos uma atitude de coragem em cima de uma confiança nele. Esses homens foram corajosos. E a Bíblia diz aqui assim o seguinte: olha a consequência do ato de coragem desses homens. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Quer dizer, esses homens encheram o bucho. Esses homens estavam passando fome, mudaram a vida deles. O ato de coragem deles, quando eles tomaram a decisão de ir, Deus se levantou com eles e foi na frente, e fez com que os inimigos ouvissem o barulho de um grande exército, que apavorados eles fugiram, pensando que o rei tinha tomado coragem. Você vê que Deus nunca precisou de muitos, mas Deus sempre contou com os corajosos. Eles tomaram uma decisão de coragem, e aquela decisão fez Deus honrar eles. E eles entraram ali, e tinha prata, tinha ouro, tinha comida, tinha tudo. E esses homens salvaram toda uma cidade. Os excluídos, os rejeitados, os pobres coitados, porque era assim que eles eram vistos.
Mas aqueles 4 homens, movidos de uma coragem, aqueles homens livraram todo o povo, todo um reino, de padecer. Porque eles foram lá e avisaram: olha, pode sair daí, gente. Pode sair, porque eles já foram embora. Deus já nos deu a vitória. Pode sair, pode comprar, pode comer, pode viver. Coragem. O que você precisa enfrentar que você está evitando? Qual tipo de coragem boa que você precisa ter e não está tendo? O que você está evitando? Porque, às vezes, o que nos faz não agir é o medo de que algo dê errado. Só que já está tudo errado. Você vai perder o quê? Não tem nada a perder, já está tudo perdido. Não tem. Então, por que não ter coragem de enfrentar? E quando você toma uma decisão e você dá um passo de coragem, Deus se levanta em seu favor. Amém? Fique em pé, por favor. Vamos falar com Deus.